A sã doutrina existe desde a Igreja em Atos. Ao longo da história, o Evangelho atravessou culturas, continentes e gerações. Em Moçambique, irmãos permanecem firmes nesta mesma fé, mesmo diante de grandes limitações. Na década de 1960, irmãos dos Estados Unidos levaram a sã doutrina até Moçambique. Congregações foram estabelecidas, a Igreja de Cristo foi organizada, e com o tempo, esses missionários tiveram que retornar. É nesse contexto que acontece o trabalho missionário em Moçambique hoje. O irmão Luizinho é um missionário brasileiro, da cidade de Salvador, na Bahia. E há anos, ele realiza viagens missionárias para Moçambique. Essas viagens geralmente são feitas sozinho, não por escolha pessoal, mas por limitação de recursos. Ao chegar no país, ele conta com o apoio dos irmãos locais, irmãos africanos, que auxiliam no deslocamento, na comunicação e também na segurança. É um trabalho feito em comunhão com a igreja local. A fé permanece viva, mas a realidade no campo é dura. Falta a Bíblia, falta transporte e falta estrutura básica para que os irmãos possam se reunir e cultuar ao nosso glorioso Deus. Quanto tempo você tem de convertido? 1963. Você é mais velho de convertido, eu de idade? Sim. 1960? 73. Você se batizou em 73? Sim. E qual a maior necessidade da oração aonde você se reúne? A maior necessidade da congregação onde eu reúne em primeiro lugar, a nossa congregação, o nosso lugar de oração não está em condições. Estamos a ter falta de financeiras para poder construir uma casa mais grande para poderem caber aqueles crentes. Quanto seria para construir um espaço melhor? Quanto seria? Como aqui trata-se da cidade, acima de 1 milhão era mais importante. 1 milhão de meticais. Sim. Onde nós como pregadores, lá fora onde nós passamos, muitos crentes reúnem embaixo da mangueira, outros têm casas de orações de capim. Então, se houvesse essa possibilidade, podia nos ajudar, porque estamos a abrir mais congregações, mas a condição não é favorável onde eles reúnem. Quando é tempo de chuva, às vezes não conseguem reunir. As congregações que abrimos a partir do mês de janeiro até agora, muitas são precárias. São de capim, outros reúnem embaixo de mangueira. Então, se houvesse essa condição, os outros irmãos nos ajudarem, seria muito bom. Então, você está dizendo que precisa construir um local melhor para, no tempo da chuva, os irmãos não deixarem de se reunir. Sim. Qual é a maior necessidade lá da igreja? É de transporte para ir empregar em outras partes. Não temos transporte e também temos a falta de Bíblias. Então você está falando de recurso para espalhar o evangelho, Sim. Para se movimentar para outras cidades, para outras províncias. Sim. E também não tem Bíblia. A falta de Bíblia, sim. Essa é a necessidade de vocês. Sim. A maior necessidade da igreja onde eu reúno quase ia olhar mais na igreja toda. Sim. Aqui em Moçambique, porque essa necessidade não é só naquela igreja onde eu costumo me reunir. É a falta de transporte, porque temos alguns lugares onde a igreja precisa fazer chegar a mensagem de Deus, que ainda não foram iluminados esses irmãos de lá. Porque estamos a reunir numa congregação num edifício precário. Sim. Sim, quando chove, às vezes não temos aula, não temos pregação, porque estamos mesmo na chuva. A condição do edifício não ajuda. As paredes é palha, o telhado é palha, onde chove não há possibilidade de ter reunião. Então vocês precisariam de construir um local melhor para se reunir. Sim. E vocês estão há quanto tempo? Este é 1983. E qual é a maior necessidade da igreja? A maior necessidade da igreja é... Temos falta de Bíblias. Então a maior necessidade de Bíblia para a igreja e recurso para se locomover para outra cidade. Sim. Essa é a maior necessidade da igreja lá. Sim.
Então, irmãos brasileiros, irmãos e irmãs brasileiros, nós percebemos e apesar de muita necessidade, esses que falaram e outros, e eu ainda vou entrevistar, perceberam, e apesar de muita necessidade, a preocupação dele foi sempre uma: evangelizar os perdidos e apoiar as igrejas. Observe, eles falaram, uma das coisas que eu mais notei aí foi, eles falaram, e a necessidade dele é ir para outras províncias, apoiar as igrejas que estão lá, e também evangelizar os perdidos em cidade onde não tem igreja. Essa é a maior necessidade deles. Apesar de muita necessidade deles, eles não falaram sobre suas necessidades particulares. A maior necessidade dele é o evangelho. E também uma outra necessidade dele é o local de se reúne. A maioria se reúne em um local onde as paredes é palha e o telhado é palha. Então, quando chove, não há possibilidade de reunir. E nenhum tem uma casa o bastante para haver tanta gente. Por isso, praticamente no inverno, eles não têm onde se reunir. Então, e resolver o problema dele é construir um prédio melhor. E uma outra grande necessidade dele é Bíblia. Como vimos, a maioria não tem Bíblia. Em muitas congregações, com cerca de 50 pessoas, apenas 4 irmãos possuem uma Bíblia. Muitos obreiros ensinam sem ter o texto bíblico em mãos. Não é perseguição religiosa, é falta de recursos. E para enfrentar essa realidade, existe um esforço simples e transparente: o kit do Instituto Bíblico Online. Cada kit atende de 30 a 80 irmãos e custa cerca de R$3.000. Hoje, 25 congregações ainda esperam esse material. Se você deseja apoiar esse trabalho, as informações estão disponíveis na tela e na descrição. Cada Bíblia entregue é uma ferramenta de ensino. Cada apoio recebido fortalece a Igreja de Cristo em Moçambique. Agradecemos à Irmandade da Igreja de Cristo no Brasil, aos irmãos em Moçambique, ao Instituto Bíblico Online, aos professores do Seminário Teológico Ebenezer e a todos que têm apoiado essa obra. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Então, quero agradecer os irmãos brasileiros que sacrificaram, mandaram os irmãos para vir aqui em Moçambique. Deus que lhes abençoe a todos aqueles que fazem parte de contribuição. Muito obrigado.